Muito bem, irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto após texto. E hoje nós iremos ler o texto de Marcos capítulo 12, dos versos 13 até o verso de número 34. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 12, dos versos 13 até o verso de número 34. Série de mensagens, O que quer que eu faça. E o título da mensagem de hoje é Dar a Deus o que é de Deus. Marcos capítulo 12, dos versos 13 até o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhe respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário, para que o veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é essa imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-no. Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher e filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como anjos no céu. Quando os mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não há outro mandamento maior que esses. E o escriba lhes disse: Muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhes disse: Não estais longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio.
Abra, Deus, o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós consigamos, Pai, enxergar as verdades contidas aqui. E nos mude, nos transforme, Deus. Essa oração que nós fazemos e te entregamos, nós fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado, no texto anterior a esse, a respeito da autoridade de Jesus. Quando Jesus ele é questionado pelos escribas e fariseus, de onde vinha a sua autoridade? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta que eles não conseguem responder, sobre o batismo de João, se era do céu ou se era da terra. E logo em seguida vimos também Jesus proferir a parábola dos agricultores maus, onde ele nos fez entender que nós devemos ser como a vinha do Senhor, pois Deus espera de mim e de você o quê? Que nós demos bons frutos, não frutos azedos. E hoje, dando continuidade, nós vemos que Jesus agora está diante de 4 grupos distintos de pessoas. Os fariseus, seita que controlava as atividades do templo. Os herodianos, que eram a classe política social. Os saduceus, que era uma outra seita que também cumpria funções junto ao templo. E os escribas, os responsáveis por fazer cópias das escrituras sagradas, também ligados ao templo. E todos questionando Jesus sobre as coisas do céu e da terra, justamente com a intenção do quê? De pegá-lo em alguma contradição, a fim de condená-lo. E tudo o que nós veremos aqui, irmãos, não diz respeito à minha, ou à sua, ou à opinião de qualquer outra pessoa. Diz respeito à opinião de Deus em relação aos religiosos daquela época e em relação aos religiosos de hoje. Então, nesse contexto que nós vivemos, iremos aprender muito com esse texto. Amém? Então vamos lá. E o primeiro questionamento está nos versos 13 e 14. Irmãos, não feche sua Bíblia não. Mantenha ela aberta, que nós veremos ponto a ponto. Amém? Leia novamente comigo os versos 13 e verso 14. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Meus irmãos, sabe quando a gente quer que a outra pessoa diga a verdade que nós queremos ouvir? O que nós fazemos? Olha, fulano, eu te conheço, eu sei de toda a sua história, eu sei do seu caráter, da sua índole, eu creio que você jamais mentiria para mim, e etc, e etc. Aí a gente vai e faz o quê? A gente vai e faz a pergunta. A situação fica de uma forma tão constrangedora para quem vai responder, que a gente induz ele a dizer o quê? Toda a sinceridade, mas que a gente quer ouvir. É ou não é assim? Pois é o que fizeram com Jesus no texto. Primeiro eles chegam e enchem Cristo do quê? De elogios. E depois eles fazem a pergunta, depois eles dizem o que queriam saber. E antes de entendermos a pergunta e a resposta de Jesus, nós precisamos compreender algumas coisas importantes, irmãos. Vamos lá. Os líderes religiosos, eles não conseguiam pegar Jesus porque o povo amava o Senhor. Tudo que Jesus fazia para o povo, as curas, os milagres, comida, fazia o povo o quê? Amar Ele. E os religiosos odiá-lo.
Pois todo o sistema religioso que era imposto, jogado em cima do povo, as regras, as leis, as tradições, tudo isso era colocado em xeque pelos ensinamentos de Jesus. Então, qual era a real intenção daqueles religiosos lá com o Senhor? Era de colocar o povo em descrédito a Ele. Essa era a intenção. E a coisa tomava uma proporção ao ponto, irmãos, dos fariseus e herodianos, dois grupos rivais, se unirem nessa missão. Vocês viram o tamanho da coisa, como é que estava. Pois para um judeu, o herodiano era um traidor da nação. Ele era, politicamente falando, ligado ao rei Herodes. E por sua vez ligado a quem? A Roma. A pergunta era sobre a taxação de impostos por Roma. E quem odiava isso era quem? Os outros, os fariseus. Os herodianos não tinham problema nenhum com isso, pois estavam junto a Roma nessa questão. Para um fariseu, que era judeu, pagar imposto ao invasor, e pior, na moeda dele, moeda romana, irmão, isso era o fim, era o fim. De um lado tinha o rosto de quem? César Augusto. E César aqui é um título. Augusto era o nome do imperador. Que tinha o significado, sabe do quê? Deus vivo. E do outro lado da moeda tinha a inscrição Pontífices Máximos. Ou seja, o grande sumo sacerdote do império. Ou seja, uma divindade. É o que estava na moeda. E isso para um judeu, irmãos, isso era incabível. Incabível. Um judeu, mesmo ele sendo um fariseu sem escrúpulos nenhum, considerava isso uma idolatria sem tamanho. Portanto, irmãos, a coisa estava tão séria que eles, apesar disso tudo, se juntaram a fim de acabar com o perigo que Jesus representava. Se Jesus aqui respondesse, sim, é certo pagar impostos, com certeza, irmãos, Cristo perderia o apoio popular que tinha. E se Jesus respondesse, não, não é certo pagar os impostos, ficaria contra o Império Romano. Percebe a situação? Essa era a ideia com a pergunta. De qualquer forma, com essa pergunta, Jesus iria se complicar, dando assim o que? A oportunidade de pegá-lo, de condená-lo. Então Jesus responde aos fariseus e aos herodianos. Leia comigo os versos 15 ao 17. Acompanhe a leitura. Mas percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: de quem é essa imagem e inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Meus irmãos, humanamente falando, não tinha como essa resposta não ser sim ou não. Não tinha. Mas Jesus, mais uma vez, por sua sabedoria que não provém da terra, mas dos céus, diz aos herodianos: o dinheiro que pertence a César, devolva a ele. E dizendo aos fariseus, que eram judeus, o que for de Deus, devolva a Deus. Meus irmãos, hoje em dia, se você pudesse fazer essa pergunta a Jesus, se eu e você pudéssemos falar isso a Ele, perguntar a Ele, a resposta também seria a mesma. Senhor, é justo eu pagar toda essa carga de impostos que o governo impõe sobre mim, sobre a minha empresa? O que você acha que Jesus diria, irmão? Dê ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus. Pois se é uma lei, o crente deve cumpri-la.
se é justo ou não, isso não compete a nós. Isso compete a Deus. Todo governo é levantado por Deus para a bênção da nação ou para a justiça do povo. E dentro desse contexto, certo ou errado que um governante faça, ele vai ter que ajustar contas com o Senhor. Ou seja, se o governo é injusto, irá se ver com Deus. E nós também, se nós não cumprirmos o que nos foi ordenado. A única situação que nós, servos de Cristo, podemos e devemos nos opor aos governantes é se o que nos for imposto ir contra a vontade de Deus. Aí, irmãos, preste atenção, não há negociação. Nós ficamos com Deus. Todos podem dizer que está certo, mas se a palavra de Deus disser a mim e a você que é errado, irmãos, que isso custe a minha ou a sua vida, nós morreremos afirmando que é errado. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se devemos devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que nós devemos devolver ao Senhor? Já parou para perguntar isso a você mesmo? Será que eu e você, com a nossa vida, estamos de fato devolvendo o que é de Deus? Meus irmãos, vamos lá. Como o assunto inicial com os fariseus e herodianos era o quê? Dinheiro, não era isso? Tem gente que acha que quando Jesus diz dai a Deus o que é de Deus, ele está se referindo ao dinheiro apenas. Não, é o dízimo, é a oferta. Será, irmão? Será? Dinheiro é importante na obra de Deus? Sim. Pois nós vivemos numa sociedade onde a igreja está, que é movida pela questão financeira. Mas o dinheiro é a essência da vida de um cristão? Não. E aqui, muitos líderes religiosos nos dias de hoje caem. Pois atrelam a resposta de Jesus apenas à questão financeira, ao dízimo e à oferta. Apenas lembrando o fiel da sua obrigação em devolver a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o dízimo ele é bíblico. Abraão deu o dízimo antes mesmo da lei de Moisés. E depois, na própria lei, Deus confirma a prática do dízimo. E Jesus não destitui no Novo Testamento. Porém, Jesus ele eleva e muito essa questão. Quando coloca, não como uma mera obrigação do crente, seja lá pelo motivo que for que ele vem trazer, mas ele coloca pela gratidão, pelo que ele fez naquela cruz, visto como um privilégio, para que as necessidades de sua obra fossem supridas. Está lá em 2 Coríntios 8, leia lá depois. E eles caem justamente nesse ponto, pois a motivação do coração em relação às contribuições vai justamente contra com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, o que será que vocês fazem de fato com as contribuições? Essa é a pergunta. É isso que Jesus está dizendo implicitamente aqui. O foco não é o dinheiro, pois Deus ele é dono da prata e do ouro, irmão. Com o nosso dízimo e oferta, ou sem eles, Deus continuará a sua obra. O foco é o meu e o seu coração. Sabe por quê? Porque o dízimo e a oferta instituído por Deus na igreja revela, escancara quem que governa o meu e o seu coração. Se é o nosso amor a Cristo ou se é o nosso amor ao dinheiro. Percebe que até isso Deus se preocupou? Por isso eu refaço a pergunta.
Será que estamos devolvendo a Deus tudo que é de Deus em nossas vidas? Se você olhar para Gálatas capítulo 5, será que nós estamos sendo amorosos, alegres na obra, sendo pessoas pacificadoras, sendo pessoas pacientes, sendo benigno, bondoso, fiéis a Ele, sendo amáveis, exercitando o nosso domínio próprio? Pois não é tudo isso que o Espírito de Deus nos capacita a sermos. Será que nós estamos servindo o reino de fato? Se o próprio Cristo veio ao mundo para servir, irmão, Deus veio ao mundo para servir, será que eu e você estamos devolvendo a Ele o que Ele nos capacitou através do seu Santo Espírito para fazermos? Essa é a pergunta aqui. E não apenas o dinheiro. Meus irmãos, devolver a Deus o que é de Deus significa devolver a Ele tudo que nós somos e o que nós temos. Sabe por quê? Tudo isso é meu e seu? Não, é de Deus. Tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Se somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que será que eu e você estamos devolvendo a Ele com nossas vidas? Fica aqui essa pergunta, irmão, para mim e para a sua reflexão. Pense nisso. Então, a partir do verso 18, outro grupo agora faz uma outra pergunta a Jesus. O grupo dos saduceus, outra seita religiosa, que tinha um ponto bem destacado no judaísmo. Eles não criam na ressurreição. Leia comigo dos versos 18 até o verso de número 23. Acompanhe a leitura. Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o homem morrer, deixando mulher e filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Meus irmãos, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não criam em anjos, eles não criam em demônios. Eles ignoravam os livros dos profetas, eles apenas criam no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E a intenção deles com essa pergunta era justamente colocar Jesus em descrédito com o povo. Mas agora, sob o ponto de vista do quê? Da doutrina. Eles queriam colocar Jesus contra o que Moisés havia dito na lei. Por mais estranho que possa nos parecer, irmãos, lá em Deuteronômio, em Levítico, Moisés deixou escrito que quando o marido de uma mulher morre sem ele ter filho homem, o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva para ter esse filho homem, a fim de não acabar com essa família. Meus irmãos, aqui era uma questão de genealogia, ou seja, deixar descendentes naquela família. E para também, obviamente, não deixar desamparada aquela viúva, pois sem filho para cuidar dela na velhice, o que seria dela? Essa era a ideia desse ponto na lei de Moisés. Mas Jesus, ele dá uma resposta, irmão, sensacional, que eles mesmos jamais pensariam. Jamais. Lê novamente comigo os versos 24 ao 27.
Jesus lhes respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quantos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que ele fala da sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Meus irmãos, Jesus responde aos saduceus: vocês não entendem nem de Bíblia, vão querer agora entender sobre ressurreição? É isso. E olha que nesse ponto também, nos dias de hoje, tem muita gente por aí dizendo absurdos, por achar que conhecem a Bíblia, apesar de lê-la. E desenham por aí coisas de Deus muito diferentes do que realmente são. E aqui eu tenho uma notícia, que pode ser feliz para alguns, ou não tão feliz assim, irmãos. Dependendo do sorriso do seu marido e da sua esposa aí, viu? Você vai saber a resposta. Olha para a cara do seu marido e da sua esposa. Que maldade, irmãos. Sabe aquelas juras de amor que nós fazemos quando eu e você estamos apaixonados? Porque nós fazemos, não fazemos? Ou mesmo, talvez, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Quando o cônjuge morre, quando Deus leva o cônjuge, aí a pessoa corre na rede social dela: amor eterno, para sempre eu vou te amar. É ou não é assim? Pode, abre a rede social que você vai ver o que eu estou falando, é isso. Mas, irmãos, não é assim. É até que a morte os separe. Ó, tem marido rindo. Para, irmão. Parem. Pois por mais desconforto que isso possa causar, é assim que vai ser, irmão. O casamento não será eterno, mas será até morrer. Tem gente que está assim por dentro agora: louvado seja Deus. Para, irmão, para, irmã. Jesus está falando que a vida eterna não diz respeito a relações conjugais. Diz respeito a um relacionamento pleno com Deus e uns com os outros. E Jesus continua a sua resposta aos saduceus: vocês estão falando de mortos, e eu estou falando de vivos. E por que isso? Porque os saduceus não criam na ressurreição. Jesus ele vai usar o mesmo argumento que eles usam para tentar colocá-lo em descrédito, para dizer a eles o quanto eles eram ignorantes a respeito da vontade de Deus. Irmãos, Jesus ele é impressionante. Duas perguntas com intenção de desmoralizar Jesus. Mas olha o que acontece aqui no verso 8, leia comigo. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvia discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Meus irmãos, provavelmente esse escriba, ele estava ali perto o tempo todo, ali de butuca, e havendo ouvido todo o debate até aquele momento, e percebendo que a resposta de Jesus, tanto para a pergunta dos fariseus, quanto dos herodianos, eram muito boas, ele faz uma pergunta diferente dos outros. Pois essa pergunta aqui, essa sim, ela é lícita. Essa aqui sim. Por se tratar de quem? Um estudioso da lei. Não se pode negar que eles tinham zelo com a palavra de Deus. E vendo Jesus desmontar todo um sistema religioso com as suas palavras, tudo, irmãos, tudo leva a crer que a pergunta que ele faz, sim, ela é verdadeira, ela é legítima, de alguém que de fato queria saber a resposta.
Meus irmãos, para entender a resposta de Jesus, nós precisamos entrar um pouco no pensamento de um fariseu e de um saduceu. As escrituras para um fariseu era como uma espécie de código de leis, o quê? Cerimoniais. Vou dar um exemplo. Hoje eu posso trabalhar, mas no sábado eu não posso. No sábado não. Eu tenho que lavar as mãos de tal forma que antes que eu tenha que tocar nos alimentos. Nós já vimos embates de Jesus falando sobre isso em textos anteriores. Já os saduceus, para a palavra de Deus, eles olham como se fosse um grande código de leis. Só que ao invés de ser leis cerimoniais, eram leis morais. Deixa eu dar outro exemplo. O que não se pode fazer? Não se pode cobiçar. O que é pior? Assassinar ou adulterar? Percebe? Esse era o pensamento desse povo. Então, irmãos, a pergunta que o escriba faz a Jesus vem carregada de tudo isso. Mas era uma pergunta de quem de fato queria entender a vontade de Deus. E esse comportamento nós podemos observar até o dia de hoje, irmão. Não está longe de vir de você, não. Eu mesmo, por exemplo. Eu cresci num lar ouvindo que Deus era um Deus que era fruto de uma interpretação totalmente equivocada sobre as Escrituras. Sobre o que Ele é de fato. Irmãos, como tem gente assim, irmãos? As igrejas estão cheias de gente assim. Carregando peso, carregando um fardo, carregando um jugo sobre os ombros. Colocado por quem? Por outras pessoas. Que estavam longe de saber o que era a vontade de Deus. Para eles e para os outros. E esse rapaz está assim, de fato, querendo saber o que ele deve fazer para agradar a Deus. E a pergunta qual era? O maior dos mandamentos. E a resposta de Jesus vai desmontar esse rapaz. E desmontaria também, irmãos, eu e você, pode acreditar nisso. E aqui, irmãos, preste atenção que nós estamos no ponto central do texto de hoje. Preste atenção. Um pensando se pode ou não comer porco, tocar num morto, trabalhar no sábado. E o outro pensando, o que é pior? Roubar ou matar? Adulterar ou dar falso testemunho? E Jesus dizendo apenas, ame. Ame. Leia comigo a resposta de Jesus nos versos 28 ao 31. Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Jesus está dizendo apenas, ame. Ame. Não é como ou quando. É através. Através do sentimento meu e seu? Não. De Deus, que é o amor. Ame. Ame. Apenas isso. Essa é a resposta de Jesus. Apenas isso. Meus irmãos, como isso aqui nos liberta. Porque assim como eu, creio que muitos de nós tínhamos essas dúvidas, como esse jovem aqui tinha. Muitos de nós carregamos fardos nas nossas costas, colocado por pessoas que não sabiam a verdade sobre Deus. E Jesus está nos libertando de toda a escravidão de leis cerimoniais, leis morais que acorrenta o meu e o seu pé. Ai, pastor, então significa que nós não precisamos seguir as leis e os mandamentos da Bíblia? É só amar, pastor, que está tudo certo? Não.
que nós precisamos entender é que se amarmos a Deus acima de tudo, se amarmos o próximo como a nós mesmos, tudo que diz respeito à ética, moral, boa conduta, o testemunho que agrada a Deus, acontecerá, irmão. Vai acontecer de forma natural na minha e na sua vida. Amém? Isso vai acontecer. Talvez você venha na igreja para aliviar a sua consciência, talvez aliviar a sua culpa. Durante a semana você peca, e no domingo, não, domingo é o dia de pedir perdão. Meus irmãos, essa lógica, sabe de quem que é? É de um religioso. Isso aqui aprisiona, irmãos. Isso aqui bota uma corrente, uma bola de ferro no pé daquele que crê nessa bobagem. Jesus está dizendo, a mim e a você agora, não é o que vocês têm que fazer, pois a boa obra não é fruto da minha ou da sua virtude, mas é de uma vida transformada pelo amor de Deus. Amém, igreja? É de uma vida transformada pelo poder que há no Evangelho. Jesus está dizendo aqui que eles se esforçam tanto, mas tanto para fazer a vontade de Deus, que o principal que vem de Deus, eles sequer tinham conhecimento. Sequer. Pois Deus diz, não há um justo, sequer nenhum. Nós não temos capacidade de fazer a vontade de Deus, se não for pela graça e pelo amor dele, irmãos. Eu e você, nós não temos capacidade para isso. Sabe amar e ser amado? O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu a sua primeira carta aos crentes de Corinto. Preste atenção. Depois de tudo que nós ouvimos, preste atenção. Coríntios 13, de 1 a 3, texto muito conhecido. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todo o meu patrimônio, todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Meus irmãos, não é a lógica religiosa. O que fazemos ou deixamos de fazer, não é isso. Mas se trata de amar a Deus e ao próximo, como eu e você nos amamos. Amém? E eu afirmo que essa pergunta do escriba a Jesus, era uma pergunta genuína, verdadeira. Bem diferente das intenções das outras duas perguntas, dos fariseus e dos saduceus. Sabe por quê? Por isso aqui, ó. Leia comigo os versos 32 ao 34. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e quem além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios que fazemos no templo lá em cima. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estais longe do reino. E ninguém mais ousou interrogá-lo. Vamos lá, meus irmãos, preste atenção. Nós podemos fazer caridade, nós podemos ser solícitos, mas sem amor a Cristo, não vai ter valor nenhum, zero.
Nós podemos servir na igreja, varrer, limpar, organizar, estudar, pregar, cantar, cuidar das crianças. Mas se nós não fizermos isso através do amor que vem de Deus, não terá valor algum. Nós podemos nos esforçar no trabalho, na escola, na faculdade, nos afazeres domésticos, em casa. Mas se não tiver amor, de nada valerá. Nós podemos cuidar, prover, sustentar filhos, pais, marido, esposa. Mas se não tiver amor, o amor de Deus, tudo isso, irmão, não vai ter valor nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Se for na igreja, através do que servimos, sem amor, mais cedo ou mais tarde, a gente larga o serviço. A gente abandona. Outras prioridades vão entrar no lugar. Pode apostar. Se for no trabalho, na escola, faculdade, dentro de casa, se não houver nesses lugares uma coisa chamada meritocracia, irmãos, a gente vai se frustrar. Pode apostar nisso. Se não reconhecerem o meu valor, você vai ver o quanto que dura isso. Se for com os filhos, maridos, esposas, pai, mãe, se não houver reconhecimento deles, será que nós teremos tanta paciência e força de vontade assim? Para e pensa, irmão. Olha para a tua vida hoje e responde essa pergunta. Uma vida sem amor é uma vida sem Deus. E tudo que fazemos distante de Deus, por mais benéfico que possa aparentar, terá sempre uma motivação equivocada do meu e do seu coração. E pior, quando a frustração chegar, pois ela vai chegar, pela expectativa não correspondida, sabe quem será o primeiro que nós daremos a culpa? É Deus. É Deus. Mas Jesus, irmãos, o Senhor, a graça e a misericórdia dele, irmãos, ela é transformadora. Jesus está nos dando o caminho aqui, irmão. Jesus está nos dando o caminho essa noite. Amar, irmão. Amar, irmão. Ame seu marido, esposa. Para valer. Ame sua esposa, marido. Ame a sua esposa, marido. Mesmo quando vocês acharem que o outro não merece, ame a sua esposa e ame o seu marido. Ame seus pais. Achando eles uns chatos, entrões. Ame os seus pais. Pais, amem os seus filhos. Apesar de toda a dor de cabeça que um filho dá, ame os seus filhos. Ame o seu trabalho. Trabalhe sem reclamar, irmão. Sem reclamar. Pois mesmo que a recompensa não vier, você dará um testemunho verdadeiro que seu foco, ele não está ali. E isso vai mexer com as pessoas ao seu redor. Pode acreditar. Pode acreditar. Meus irmãos, não importa o que te disseram, não importa o que te ensinaram, não importa o que você ouviu ou o que você acreditou. O mundo, até mesmo a religião, pode dizer o que você tem ou não tem que fazer. Mas se nós nos voltarmos para Cristo, fonte do verdadeiro amor que habita em mim e você, se nós não fizermos isso, irmão, nós nada seremos. Nada, nada. Eu quero terminar com um verso muito conhecido, para cravar isso no meio e no seu coração e na nossa mente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto
que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Ame.